programa de meta do governo Jonas Donizete, que precisava ser publicado, e o programa Cidades Sustentáveis, que seu ciclo encerrou por volta de maio. Então o decreto criou o grupo em maio e teve uma portaria de nomeação dos participantes em 5 de agosto. Por que esse gap gigante? Houve uma certa demora na indicação dos participantes. Não obstante, houve uma reunião nesse meio termo, por convocação, em junho. A primeira reunião foi... Aí estão os participantes. Mais uma vez uma sopa de letrinhas, mas acho que essas vocês já estão bem mais familiarizados, não é mesmo? Gabinete do Prefeito, Secretaria do Verde, Habitação, Saúde, Trabalho e Renda, Comunicação, Cultura, Finanças, Administração, Jurídico, Educação, CEMURB, CEPLAN, Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e Turismo, SANASA, INDEC e o CONDEMA. Além desses que são os que constam da portaria de nomeação, eu tenho que destacar a participação daqueles que deram contribuição por solicitação, apesar de não estarem contemplados aqui. Eu destaco a Fundação José Pedro de Oliveira, que tem sido muito generosa nas contribuições, e a gente também está esperando a contribuição da Secretaria de Infraestrutura com relação às questões de drenagem urbana. Aí destaquei 5 órgãos que seriam os responsáveis pela formatação dos planos de ação. Então, todos os demais, eles contribuem com informações para esses 5 que organizam o plano de ação do município. Essa distribuição eu vou mostrar no próximo slide. Então, essas são as diretivas e ao lado as responsabilidades. Percebam que a SANASA tem esgoto tratado e gestão das águas sob sua responsabilidade. Serviços públicos tem resíduos sólidos e arborização urbana por meio do DLU e do DPJ. A Secretaria do Verde tem outros 5, um em parceria com a Educação. E temos a INDEC, responsável por qualidade do ar. Quais são os prazos que nós temos? A gente precisa entregar tudo para o governo do Estado até 30 de setembro. A solicitação feita pela coordenação para as demais secretarias que fazem parte do grupo de trabalho é que os seus materiais sejam encaminhados para mim até 30 de agosto, amanhã. Ou seja, eu já recebi 15% de todo o material que eu espero receber até o final dessa semana. Já recebi algumas notícias de solicitação de dilação de prazo por mais uma semana no mínimo. Então acredito que esse mês de setembro vai ser bastante intenso, recebendo as colaborações de todos, formatando a documentação final e encaminhando isso para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Creio que é só, Rafael. Alguma pergunta? Perguntas, fiquem à vontade. Dúvidas? Vão abertas as inscrições. Márcia, quer falar? Então, eu me coloco à disposição caso surjam dúvidas posteriores aqui à reunião. Estou lá no 19º à disposição e no ramal 0657 e eu agradeço a oportunidade de ter apresentado para vocês. Opa, só inscrição. Uma dúvida, eu não sei se isso lidaria com essa questão da certificação do município. Por exemplo, a prefeitura, em especial, o Rogério, não dar andamento na efetivação da unidade de conservação lá na região dos Souzes, que estava sendo muito bem conduzido pela Ângela. Então, por exemplo, a prefeitura para um processo que estava bem adiantado de efetivação de unidades de conservação naquela área. Isso conta ou não conta nessa certificação? Porque é uma ação específica. A questão da criação e gestão de unidades de conservação não é contemplado diretamente pelo programa Município Verde Azul. Só a proteção de áreas ciliares é mencionada de uma maneira mais geral. Porque, César, ainda dentro da pergunta da Marcela e dentro da tua resposta, como parte do índice de desempenho ambiental e a cobertura vegetal não é um dos itens que influencia negativamente no nosso posicionamento? Sim. E essa parte de resgate de áreas de preservação não influiria de uma forma significativa no índice? Veja bem, não diretamente
as áreas, a cobertura vegetal não faz distinção entre áreas que têm uma proteção legal ou que não têm. Essa projeção ela é feita inclusive pelo IF, Instituto Florestal, e eles nos fornecem essa informação. E é feito por geoprocessamento. Então não se leva em consideração para esse levantamento o fato dessas áreas serem protegidas ou não. Concordo, no entanto, que o fato delas serem protegidas garante pelo menos que haja continuidade da existência das mesmas. Então, Mari, feito o Ivan, e aqui conta do horário a gente vai encerrando na fala do Mar. O índice que vai ser calculado, IAA, é uma fotografia da situação atual, ou digamos, da última. Você podia voltar um pouquinho rápido para trás, mais. Não, avança. Anterior. Aí. Então, metodologicamente, eu acho que não está tão certo. Meta 2013, 80 pontos. Eu quero dizer o seguinte: todas essas instituições vão passar essas informações e daí vocês vão calcular o índice. Pode dar 65, 70, 80, 90, não sabe. Exatamente. Quando você coloca a meta é que você vai fazer alguma coisa para atingir. A gente sabe a pontuação. Como é que você vai saber? Bom, na verdade... Mas o que eu digo é o seguinte: quando você diz, eu quero um índice de tanto, você vai fazer alguma ação para mudar a situação da fotografia para aquela outra. Exatamente. Isso que você vai calcular agora não tem como mudar, só se maquia o dado. Na verdade, Mário, o que a gente percebeu, a Campinas faz bastante pouco tempo que ela está vinculada a esse programa. Ano passado foi a primeira vez que esse relatório foi apresentado. E foi quando a gente obteve a pontuação de 61,17. O primeiro esforço que eu fiz foi fazer um diagnóstico do relatório anterior e ver a razão pela qual a gente obteve essa pontuação. Muito dela é a inexistência de fato de ações que pontuem. Mas, por outro lado, existe também a desorganização de informações, pelo fato dele ter sido feito com um pouco menos de prazo, acredito eu. Então, e também a inexistência de alguns documentos legais. Para esse ano, claro que ele é um retrato da situação do município, sim, mas também é um retrato de iniciativas. Algumas iniciativas, inclusive de catalogação de informações e criação de relatórios, não foram feitas no ano passado e que são passíveis de serem feitos para esse ano. E daí, numa projeção nossa, a gente vislumbra como possível, se todos os órgãos envolvidos entregarem as suas contribuições, a gente atingir ao menos 80 pontos. Obviamente, a avaliação não depende da gente, é uma comissão de julgamento lá no Estado. Espero ter respondido. É o Ivan, Pony e o Hugo e ele. É mais ou menos na linha. É o seguinte: primeiro, eu queria parabenizar, porque realmente, até 2 anos atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, era lamentável a colocação. Né? A gente estava lá embaixo mesmo e a gente sabia que não condizia com o que Campinas tem. Né? Mas, por outro lado, também, a preocupação é que a gente não procure criar uma forma, porque essa meta ela é interessante a partir do momento que você tem um retrato e tenta atingir. O que você está pressupondo é que 80 pontos é a nossa realidade, não é isso? Você concluiu? Se você quiser fazer até eu... Sim, mas eu estou te perguntando, se puder responder, é isso? Na verdade, eu acredito que a nossa realidade é mais do que 80 pontos pelo diagnóstico, porque o que a gente consegue, no tempo hábil e com os recursos humanos à disposição, é provar por volta disso. Por outro lado, acho que isso pode ser interessante para que a gente consiga diagnosticar, é um roteiro, não é um roteiro único, vocês também participam das cidades sustentáveis, tem outros tantos, até melhor, né? Acesso à verba também é importante, mas a gente não pode fazer disso, né, um acomodamento, porque me preocupa, igual foi o IDH, ninguém comentou aqui, né, e a gente está colocado lá nesse IDH, lá em cima, né, várias pessoas do Brasil inteiro que eu conheço, falam assim, poxa, você está morando, né, no paraíso, né, e vieram mesmo, né, falar isso, e acho que a
exemplo, a questão de resíduos sólidos, que a gente foi super bem pontuado lá, a gente sabe o quanto nós estamos engatinhando. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico, né? Esse olhar, ser um olhar muito mais de horizonte norte, do que propriamente querer atingir determinado. Eu sei que, é claro, a gente, ainda mais quem está na ação, na gerência daquilo lá, quer ver, mostrar o próprio esforço e dizer que não, realmente a gente tem que ser bem pontuado também pelo esforço. Mas acho que vamos ver com uma certa parcimônia essa questão. É só um alerta. Claro, eu concordo. Assim, eu só ia falar para eles falarem todos e aí você responde uma vez. Ok, pode ser. Bom. Rapidamente, quero fazer esclarecimento a Marcela a respeito da criação da unidade de conservação da Mata Ribeirão Cachoeira. Na verdade, não foi o secretário Rogério que interrompeu o processo. O dono da área veio aqui na reunião, numa reunião com o secretário, impondo a seguinte proposta: que a Secretaria do Verde aprovasse a intenção dele de fazer um loteamento fechado na APA, com a condicionante dele só doar aquilo que ele já tinha assegurado por palavras, não nenhum documento escrito. Ele tinha manifestado a intenção de doar a mata essa que está tombada, então não corre-se o risco de perder nenhuma árvore lá. Perfeitamente, parabéns, Márcia. Mas, então não foi a Secretaria do Verde que colocou esse óbice, foi o próprio dono que quer condicionar que nós, ambientalistas, liberemos a área dele, outra área dele lá na APA para fazer um loteamento. E obviamente que nós não poderíamos acolher essa proposta dele. Então ele recuou e não quer mais doar. Isso que aconteceu, essa é a verdade. César, eu só queria aproveitar e voltar no assunto que o Ivan estava comentando. Eu tive o prazer de dar para a Silvia a composição do IDA, do Índice de Desempenho Ambiental, como é que ele era obtido. Inclusive, na oportunidade, tinha uma tabulação dos municípios da RMC e um estudo comparativo da posição de cada um deles. De repente aparece esse índice aí hiper interessante. E nesse meio tempo, aparece o que o Ivan mencionou, que é o IDH da Unesco e do IPEA, onde nós aparecemos brilhantemente em primeiro lugar, em função de Louveira e Valinhos, e na realidade, quando você descarta Louveira e Valinhos, nós estamos mais do que 29º. Quer dizer, tudo aquilo que você disse que nós aparecemos com o paraíso é em função dos municípios que realmente têm problemas muito menores do que o nosso, mas como foi calculado em termos de RMC, nós somos colocados lá no Panamá em primeiro e segundo lugar. Então a pergunta é a seguinte: face essa colocação, ou seja, a existência hoje de 3 índices diferentes, nos quais, ou com qual deles nós deveremos trabalhar, ou nos nortear, ou nos orientar, se você quiser. Pois bem, tem mais inscritos, doutor? Não, tá bom. Eu posso fazer só mais um adendo rapidinho. Só lembrando que se a gente calcula o coeficiente de Gini para verde, só lembrando, hein, a gente está muito bem em relação ao Brasil na questão social. A gente chega, quanto menor esse índice, a gente está melhor. O Brasil está em torno de 0,50, Campinas está em torno de 0,40, 0,42. Quando se faz isso em termos de distribuição do verde, né, porque a gente tem que pensar também na concentração. A gente sobe lá para 0,65. Bom, o Ivan ajudou na resposta, na verdade. Fazendo um paralelo com os indicadores econômicos, para quem já teve a oportunidade de estudar, sabe que nenhum deles é exaustivo e nenhum deles pode ser analisado por todas as óticas. Qual deles nós vamos usar? Cada um com as suas vantagens. O coeficiente de Gini é um indicador excelente que por muitas vezes é deixado de lado. O coeficiente de Gini ambiental é bastante. O município de Verde Azul não contempla isso. Isso já manifesta a nossa necessidade de não assumir o município de Verde Azul como o único indicador ambiental da cidade. Isso seria um erro. Como seria muito errado avaliar a economia de um país a partir do PIB ou do PIB per capita. Nenhum deles funciona. O IDH, que também é feito pela média, eu acho bastante ruim. O IDHD, corrigido pelo Gini, é melhor, mas tem suas limitações, assim como esse tem. Então, é muito importante a manifestação de vocês, porque a nossa intenção não é mascarar resultados, é usar isso em contraste com outros indicadores, e se a gente, porventura, atingir 85 pontos, é mais interessante a gente olhar para os 15 que a gente não conseguiu do que para os 85 que estão conseguidos. Então, essa é uma preocupação nossa. Posso só completar? Assim, completando o que ele falou na mesma linha de vocês, é
usar 2, 3, 4 indicadores diferentes, só serve para mostrar exatamente onde é a nossa falha. Como ele falou, os 15 que falta, talvez um outro indicador aponte onde a gente está errando. Pode ser na concentração, pode ser assim, não que a gente está cego, assim, estamos bem, atingimos 80 aqui, está bom, lá não. É esse conjunto de indicadores que vai nos levar à direção certa, aquilo que a gente está falhando. Não vamos nos acomodar. Obrigado. Então, obrigado. Bom, o próximo item da pauta é a apresentação pela Secretaria de Verde e Desenvolvimento Sustentável da Ordem de Serviço sobre procedimentos de análise de pareceres técnicos da Secretaria pela Comissão de Análise de Território. Bom, todos já estão percebendo que nós estamos muito estourados no tempo. Então, assim, eu vou propor que a gente reduza um pouco o tempo para 20 minutos. Tá? E aí a gente... E já peço aí para os conselheiros a prorrogação da reunião por 15 minutos. Em votação, a prorrogação por 15 minutos. Favoráveis, permanece como estão. Contrários, abstenções. Aprovado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de saber se os representantes da Comissão de Análise de Território gostariam de dividir a fala comigo. Não está passando? Tá. Gostaria de saber se os integrantes da Comissão de Análise de Território gostariam de dividir a exposição comigo, juntamente com os integrantes da Comissão de Política... Como é que é o nome mesmo? Que elabora as leis? Política Ambiental, né? De Política e Educação Ambiental. De Política e Educação Ambiental. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vou complementar, então eu vou iniciando. Essa ordem de serviço, ela é fruto de conversas e trabalhos, inicialmente com a Comissão de Análise de Território, Departamento de Desenvolvimento Sustentável e, posteriormente, com a Comissão de Análise de Política e Educação Ambiental. Nós fizemos alguns encontros, algumas reuniões, fechamos um texto, no qual acredito que tenha sido repassado para os senhores previamente, e, posteriormente, nós fizemos uma última tratativa com a Câmara do CONGEAPA, que aprova empreendimentos na APA, que na verdade se relaciona com o licenciamento ambiental. Essa ordem de serviço, então, conforme essas tratativas, foi encaminhada para a Secretaria Executiva do CONDEMA, foi encaminhada para a Secretaria Executiva do CONGEAPA, a Secretaria Executiva do CONGEAPA repassou para o Pleno foi ouvido e aprovou a ordem de serviço da maneira como está, e agora nós estamos aqui para apresentar para o Pleno do CONDEMA. Qual é a diferença dessa ordem de serviço para a atual vigente? E justamente, quais foram os pontos de destaque? O primeiro foi internalizar o mesmo sistema que a gente tem praticado com o CONDEMA com o CONGEAPA. Quando há empreendimento na APA, as listagens que são remetidas para o CONDEMA, previamente à reunião do Pleno, também são remetidas para o CONGEAPA. Inclusive, adianto aqui, que como o conselheiro Vítor já afirmou, houve já tratativas dos dois conselhos, os conselhos já estão trabalhando conjuntamente. Na verdade, essa ordem de serviço é apenas para formalizar algo que na prática já ocorre. Então, basicamente, a internalização do CONGEAPA nesses itens, a alteração do artigo 7º, que era o artigo que trouxe mais polêmica, principalmente aqui no CONDEMA, quando o CONDEMA é ouvido após a emissão do documento, são os casos de defesa civil, ações judiciais, casos emergenciais. Não sei se alguém gostaria de fazer algum destaque, alguma pergunta. Alguém gostaria de focar em algum artigo específico para a gente poder debater, conversar? Porque eu acho que, senhor presidente, acho que não daria tempo de fazer uma leitura total da ordem de serviço. Não sei como vocês gostariam de organizar
Só para eu entender, então, essa